Mas nós vamos agora à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Carlos Albano Brasil, aí na máquina de som da Rádio Assunção. E boa tarde aos milhares de ouvintes que sintonizam neste momento o programa João Paulo Monteiro na Rádio Assunção, AM 620. Dizer a você, João Paulo, que a mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa entrou em recesso hoje e anunciou na sessão desta quinta-feira o nome dos deputados que entregarão a comissão de recesso da Casa. O colegiado conduzirá os trabalhos do Legislativo no período de 18 a 21 de julho, quando ocorre o recesso dos parlamentares. A comissão será integrada pelos deputados Neval Roque, João Batista, Raquel Mar, Osmar Baquete, presidente da comissão, Ferreira Aragão, Daniel Oliveira, Mário Hélio, Theo Menezes, Fernando Hugo. Portanto, 9 parlamentares integrarão a comissão de recesso durante esse período. Na composição foram respeitados critérios de proporcionalidade das representações partidárias. As atividades parlamentares serão suspensas durante o período de recesso. Os outros órgãos que compõem a Assembleia Legislativa continuarão em atividade, porém, com horário reduzido. Além das mensagens do Poder Executivo, foram aprovadas também na sessão de hoje, João Paulo, desta quinta-feira, 12 projetos de lei e 12 de indicação, apresentados por parlamentares. Os projetos de lei que receberam aprovação são o 26 de 2013 de Beth Rose, 125 de 2013 de Wellington Landim, 191 de 2013 de Leonardo Pinheiro, 209 de 2013 de Hermínio Rezende, 239 de 2013 de Inês Arruda, 252 de Fernanda Pessoa, 17 de 2014 de Neto Nunes, 19 de 2014 de Sérgio Aguiar e Paulo Facó, e também o 2514 de Inês Arruda, além do 43 de 2014 de Dedé Teixeira. Da Miriam Sobreira foram aprovados o 48 de 2014 e 56 de 2014. Outros projetos de indicação aprovados também foram feitas as leituras sobre o comando da mesa diretora da manhã desta quinta-feira, aqui na Casa do Povo, no Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E, João Paulo, uma informação que eu tenho para você, porque é muito importante que o plenário do Senado deve votar a proposta de mudança na Constituição que aumenta o repasse de recursos da União para as prefeituras. Você falava agora há pouco que o FPM vai entrar nesse período agora. E o texto foi aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e busca aliviar dificuldades financeiras dos pequenos municípios em todo o Brasil. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter George Cardim. A proposta de emenda à Constituição, apresentada pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, assegura mais dinheiro para os cofres das prefeituras. O texto amplia em 1 ponto percentual o repasse dos recursos arrecadados com os impostos para o Fundo de Participação dos Municípios, passando dos atuais 23,5% para 24,5%. A proposta defendida pela Confederação Nacional dos Municípios foi negociada com o governo federal e o aumento deve ser feito em 2 vezes, de 0,5 ponto percentual por ano, para não comprometer as contas públicas. A senadora Ana Amélia justificou que o FPM é a principal fonte de receita dos pequenos municípios e o repasse adicional de mais de 3 bilhões de reais pode aliviar os cofres das prefeituras. PAPEC muito relevante para os municípios, que aumenta a participação do IPI, do Imposto de Renda, no Fundo de Participação dos Municípios. Essa é uma demanda crucial para melhorar as graves dificuldades financeiras dos municípios brasileiros, todos eles, especialmente os pequenos e médios municípios, que têm exatamente no FPM a sua principal fonte de receita. O Fundo de Participação dos Municípios é formado pelo IPI e pelo Imposto de Renda. No ano passado, o FPM recebeu 72 bilhões de reais. A proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça deve ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, George Cardim. Esperamos, quando isso aí for aprovado, João Paulo, temos que ficar de olho nessas prefeituras, porque
só chororô, recebe dinheiro e fica dizendo que não tem dinheiro para atender a saúde, para atender as demandas do município. Isso aí é lamentável, mas nós vamos ficar de olho, João Paulo, porque muitas prefeituras, você sempre disse aí que o Ceará tem uma safra muito ruim de prefeitos nesse período agora, e a gente tem que realmente fiscalizar como a vez e a voz do povo na comunicação do rádio cearense, meu caro João Paulo Monteiro. E um acordo Brasil e China, João Paulo, prevê a compra de 60 aeronaves da Embraer. O presidente chinês Xi Jinping, ele participou de uma reunião bilateral com a presidenta Dilma Rousseff e assinou diversos acordos em áreas como infraestrutura, energia, sistema financeiro e aviação civil. Na cerimônia de assinatura dos acordos, a presidenta disse que em 2009 a China é nosso principal parceiro comercial. Desde esse período que a China tem comprado muito do Brasil, mas ainda, com certeza, tem muito a comprar. Só no ano passado, para você ter ideia, 90 bilhões de dólares foram repassados da China para o Brasil através de compras. Portanto, é já um avanço muito grande, foi o que declarou. Mas quem tem os detalhes diretos desta conversa em Brasília, que acompanhou tudo por lá, foi a repórter Priscila Mazinotti. O presidente chinês Xi Jinping participou de reunião bilateral com a presidenta Dilma Rousseff e assinou diversos acordos bilaterais em áreas como infraestrutura, energia, sistema financeiro e aviação civil. Entre eles, o que prevê a compra de 60 aeronaves da Embraer pela China. Na cerimônia de assinatura dos acordos, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o crescimento do comércio entre os dois países. Segundo ela, desde 2009, a China é o nosso principal parceiro comercial. Só no ano passado foram 90 bilhões de dólares. Esses investimentos apresentam forte tendência ao crescimento e à diversificação em áreas como energia, tecnologias da informação e da comunicação, automóveis, alta tecnologia, bancos, petróleo, entre outros setores. O presidente chinês Xi Jinping disse que vai trabalhar pela cooperação estratégica, construção de ferrovias, obras de infraestrutura e inovação científica e tecnológica no Brasil. Em seguida, Dilma e Jinping seguiram para um almoço no Itamaraty. Durante o brinde, Dilma Rousseff lembrou os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Esteja certo de que hoje não celebramos apenas 40 anos de amizade, mas também os próximos 40, 80, 100 anos de uma parceria sólida, cuja fundação é nossa responsabilidade seguir construindo. O presidente chinês Xi Jinping veio ao Brasil para participar da 6ª reunião de cúpula do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a reunião de cúpula em Fortaleza, os países decidiram criar um banco para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes e também aprovaram a criação de um fundo chamado Arranjo Contingente de Reservas para ajudar os próprios países que integram o bloco em caso de crise financeira. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, chegou a mandar uma carta para a presidenta Dilma falando da disponibilidade do FMI em trabalhar com os BRICS e em favor da estabilidade financeira no mundo. De Brasília, Priscila Mazenotti. João Paulo, falando em aeronave, um Boeing 777 da Malaysia Airlines com 295 pessoas a bordo caiu na manhã desta quinta-feira, matando todas. O incêndio acompanhou essa explosão. E logicamente que a agência russa Interfax afirma que o avião teria sido derrubado quando estava a 10 mil metros de altitude. A aeronave voava normalmente sem registro de problemas, até desaparecer do radar, segundo Dmitry Devichuk, ele que é chefe do órgão regulador do espaço aéreo ucraniano. A Associação Internacional de Transporte Aéreo também informou que o avião voava em um espaço aéreo aberto e livre de restrições. Segundo informações mais recentes, as 295 pessoas que estavam na aeronave, todas morreram carbonizadas depois de uma grande explosão no local, na Ucrânia, meu caro João Paulo Monteiro. Portanto, essas são as informações. Você continua com mais notícias na Rádio Assunção do programa João Paulo Monteiro, da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, para uma audiência do rádio. O Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.